Olá para você que nos acompanha toda semana, terça-feira, Central de Boas Novas. O Marcelo não está aqui para fazer aquela velha frase, como passou rápido essa semana, porque hoje o Marcelo está completando 66 anos. A gente aqui entrega mesmo, 66 anos. E ele deve estar falando assim, nossa, passou tão rápido 66 anos, eu nem me sinto assim mais. Mas é o Marçal, né? Então aí resolveu tirar folga no dia do aniversário, como se tivesse a nossa autorização. Mas, de qualquer forma, tocamos daqui. E a gente, então, vai para um novo Central de Boas Novas. Hoje, o programa de número 267. Desde quando a gente começou, cada semana uma conversa nova, uma entrevista diferente. E hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Lorena Velho. E a gente sempre dá quem é a pessoa, para você, então, poder participar entendendo do que ela vai falar. Doutora Lorena é médica ginecologista com formação pela UEL, lá em Londrina, pela PUC de Campinas, pela Unicamp, onde concluiu a sua especialização, residência e mestrado em tocoginecologia. É especialista em ginecologia obstetrícia, com ênfase em cirurgia oncológica e imagem, ultrassonografia intervencionista para tratamentos regenerativos e reúne os títulos de TEGO, CBR e SBUS. E ainda atua com ferramentas da ortomolecular integrativa, ozônio, biofísica quântica, com o objetivo de promover, preservar e restaurar a saúde das suas pacientes e vê-las florescer. Além da trajetória científica, é esposa, mãe e avó, papéis que trazem, então, sensibilidade e acolhimento à sua prática. É diretora da Clínica Vida, realiza cirurgias em Campinas e região e leva sua experiência para cursos, palestras e mentorias no Brasil e no exterior, sempre com uma visão integrativa da saúde da mulher. Mas, acima de tudo, é uma mulher cristã que usa do seu trabalho também como ministério. Doutora Lorena, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, muitíssimo obrigada pelo convite, eu que me sinto honrada. Que bom, vai ser um tempo bom de conversa aqui. Ederli, boa noite. Boa noite, pastor Dado, boa noite, doutora Lorena, boa noite, Uli, boa noite, Rubem, boa noite a todos aqueles que estão aí nos assistindo ou que vão nos assistir algum dia. Pastor Rubem, boa noite. Boa noite, pastor Dado, boa noite, Ederli, Uli, doutora Lorena, um prazer tê-la aqui, boa noite. Vai ser uma conversa muito gostosa, muito agradável, nós temos certeza disso. E boa noite a todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem. Como o Ederli já disse, em todos os tempos, em todas as horas. Depois que inventar esse negócio de baixar na plataforma, você assiste em qualquer hora. E se tiver no caso, até ouve, porque está lá no Spotify também, né? Uli, boa noite. É isso. Boa noite, pastor Dado, Ederli, pastor Rubem, boa noite à nossa audiência, boa noite muito especial para a doutora Lorena, seja muito bem-vinda. A gente vê no seu portfólio aqui da Clínica Vida que você já tinha a intenção de ser médica desde pequenininha e médica do corpo e da alma, né? Isso para a mulher é muito importante, porque a gente é muito alma, né? Então, eu acho que a nossa conversa vai ser muito bacana, muito proveitosa, então seja muito bem-vinda. Uli, já que você falou sobre alma, um dia eu estava conversando com uma pessoa e alguém falou que cientificamente já foi comprovado que a alma de qualquer pessoa mede 1,70 m. Então, é por isso que as pessoas pequenininhas são mais agitadas, porque a alma fica tentando se agitar ali dentro e não tem espaço. Então, quando a pessoa tem mais de 1,70 m ou é mais larga, a alma flutua e a pessoa é mais calma, a pessoa é de boa. Então, por isso que você é agitada assim, viu? Eu não sou agitada, não sei de onde você tirou isso. Não tá, então, né? Então, segue aí, fala a respeito da EA. Como pessoa agitada, como diz o pastor Dado, vamos lembrar aí que o Natal está chegando e a gente sempre lembra das nossas 1.000 crianças atendidas pela AEA, Associação Evangélica Assistencial, braço social da Igreja Presbiteriana de Campinas, dirigida aí pelo conselho da nossa igreja, conselho com pessoas da nossa igreja, dirigida aí pelo nosso querido Marçal, que está aniversariando hoje, aliás, parabéns para ele. E a gente assiste essas crianças de diversas maneiras, contraturno escolar, fortalecimento de vínculos, são crianças que estão em situação de extrema vulnerabilidade na região de Campinas,
e a gente faz um trabalho cristão, um trabalho com muita dedicação, são 4 unidades, e você pode conhecer a nossa instituição entrando na eacampinas.org.br, saber lá certinho aonde tem cada instituição, qual é o trabalho e para onde o seu dinheiro está indo, se você acaso quiser doar para a nossa instituição. Mas você também pode, como a gente sempre fala, doar sem colocar sua mão no bolso. Como é que funciona? Você pode destinar os créditos da nota fiscal paulista para a nossa instituição. Esse valor, esse benefício criado pelo governo do estado de São Paulo, ele transfere para você no final do mês, no final do ano, um crédito. Geralmente, os valores são baixos, mas quando você destina esses valores para alguma instituição beneficente, instituição sem fins lucrativos, o governo faz uma conta diferenciada e esse valor aumenta bastante, aumenta significativamente. Então, você pode, ao invés de ficar esperando aquele valor, ou até esquecendo daquele valor, porque a gente acostumou com o programa e acabou se desligando dele, você pode destinar esses valores para a EA. É só você entrar lá no site, cadastrar seu CPF, e depois, toda a compra que você fizer, você coloca seu CPF na nota. Esse valor vai ser destinado para a EA, e vai ser feito muito bem, um bom uso, como vocês já ouviram aqui na entrevista que a gente fez com as diretoras da EA, né? Então, não se esqueça de cadastrar o seu CPF na nota e, principalmente, de colocar o seu CPF em toda a compra que você fizer, por menor que ela seja. Esse valor é importante, relevante, e ele é transformado aí em auxílio, em ajuda para muitas crianças que estão sendo assistidas pela EA. Certo, pastor Dado? Certo, e agora que é época de Natal, que vai todo mundo comprar presente, cada presente que você comprar, coloca o seu CPF que vai ajudar. Exatamente. E se quiser, pode comprar presente para mim também, porque o pastor Dado já ganhou bastante esse ano. Não? Não. Segue daí. Vamos começar com a nossa conversa com a doutora Lorena. E eu tenho uma pergunta assim que eu acho que é de muita gente, e eu tenho muita curiosidade em saber no que consiste, né? No que consiste esse tratamento, essa abordagem ortomolecular. Como é que funciona isso, doutora? A ortomolecular é uma ferramenta maravilhosa, porque orto quer dizer direito e molecular vem de molécula. Então, antes da gente, ou além da gente se preocupar de encaixar um diagnóstico para oferecer um tratamento, nós tentamos ver a causa da doença, a causa do sintoma, para colocar a molécula numa posição direita, ou seja, para restaurar, para alinhar o organismo com a fisiologia. Então, nós vamos fazer as perguntas para o órgão que está querendo quebrar, né? Por exemplo, uma coisa muito comum na mulher, a tireoide. A gente vê que o TSH, o hormônio que é comandado pelo cérebro para a tireoide funcionar, vai subindo ano após ano, né? Então, ele está 2 e pouco, 3 e pouco, 4 e pouco, e a gente fala assim, vamos acompanhar. Ainda não quebrou sua tireoide. Quando ela for insuficiente, nós vamos repor hormônio para o resto da vida. Mas o que a gente faz nesses anos, enquanto ela não está normal, mas ainda não está doente? Ali nós podemos perguntar para o organismo, por que você está fazendo essa greve? E aí a gente vai limpar, oxigenar, vai regenerar com doses adequadas de vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo aquilo que o organismo precisa, né? No exemplo da tireoide, muitas vezes falta o iodo, a vitamina A, o zinco, o magnésio, que são matéria-prima para a produção dos hormônios da vida, o T3 e o T4. E aí a gente vai também oferecer uma modulação da química cerebral que ativa, são os neurotransmissores que ativam todo o sistema imunológico para fazer a regeneração. Então, nós temos como fazer isso na pré-doença, onde funciona muito bem, e também na doença, né? Quando for necessário, na doença, a gente também pode repor aquilo que o organismo precisa desesperadamente, como doses altas de vitamina D, C, quando falta vitamina A, quando falta o magnésio, no órgão de choque que nós queremos tratar, no órgão que está ou quase para adoecer ou já no adoecimento pleno. Eu preciso marcar uma consulta urgente.
As ordens. É bonito isso, porque o Brasil é pioneiro, né? Nós, embora ainda não seja considerada medicina ortomolecular, porque ela não é especialidade ainda, no Brasil tem mais de 30 anos de congresso de ortomolecular que chama metabologia e oxidologia, ou seja, como estudar o metabolismo para adequá-lo melhor, e como estudar a oxidologia, que é essa oxidação, essa ferrugem que o organismo vai tendo no processo de envelhecimento e de adoecimento. E aí nós trabalhamos com antioxidantes, com uma série de questões para restaurar. O propósito máximo da gente é exatamente promover, preservar e restaurar a saúde além do tratamento da doença. Eu vou seguir a mesma linha da pergunta da Uli, porque dentro dessas palavras difíceis, como a senhora fez bem explicar o que é ortomolecular, a senhora nos ajudar a entender, né, o que é ultrassonografia intervencionista aplicada a tratamentos regenerativos. Como que nós leigos aqui nessa área, podemos entender o que é isso, como que E ela trabalha. olha que eu tentei traduzir para palavras mais fáceis. Mas então... ultrassonografia intervencionista é assim. Através do exame de ultrassom, né, nós detectamos a lesão, ou no músculo, ou no tendão, ou nós vamos focar naquele ligamento que está adoecido, na articulação que precisa ser restaurada, e vamos colocar uma agulhinha com matéria-prima regenerativa. Então, às vezes é o ácido hialurônico, às vezes magnésio, são outros componentes que o organismo precisa, sempre pensando naquela estrutura que nós queremos ver regenerar. Então, se nós temos que aplicar ao músculo, nós pensamos assim, o que forma o músculo? É uma cadeia de aminoácidos que vai formar proteína que faz parte do músculo, né? Então, nós temos que aplicar isso mais os componentes que vão fazer essa regeneração. E o mais conhecido disso tudo é o ácido hialurônico, mas não é só ele, né? E aí a gente vê não somente um tratamento de remendo, tipo, olha, eu vou aplicar um anti-inflamatório, eu vou aplicar um corticoide porque está doendo demais, mas assim a gente foca em aplicar coisas que vão reestruturar esse organismo. Essa é a nova modalidade que a medicina busca. Então, nós ficamos nos últimos 30 anos tratando muitas doenças, que já é muito bom, é muito melhor do que a doença aparecer, se formar e não ter tratamento. Então, hoje as pessoas estão vivendo mais porque se controla a pressão, se trata o diabetes, se tratam as doenças degenerativas, mas nós estamos entrando na fase da medicina regenerativa, que Harvard é o topo do mundo, né? Onde está fazendo os estudos de longevidade, como pode se restaurar a saúde, as doses mais elevadas das vitaminas. A gente tem aquelas doses básicas que diferenciam a doença da normalidade. Mas nós somos mais exigentes. Quando nós temos um prédio biológico, onde tem uma parede que está caindo, uma dose diária recomendada de vitamina não é suficiente. Às vezes a gente precisa de uma dose mais alta. Principalmente quando a gente dosa no sangue e está muito baixa a vitamina D, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina B12, né? A vitamina B12 é um exemplo genial, porque quando nós precisamos repor a vitamina B12, não é só quando nós temos o nível de abaixo de 180, que é considerado patológico. Abaixo de 180, aquela vitamina que forma os nervos, que faz parte do sistema nervoso central, a pessoa já tem sintomas de um pouco de esquecimento, de várias alterações que nós podemos agir para alinhar a pessoa com a saúde, e não somente para diferenciá-la de que ela está com neuropatia por deficiência de B12. Então, nós somos bem mais exigentes, e aí esse é o trabalho novo onde a medicina está avançando tão rapidamente, né? Doutora, a gente tem visto aí que muitas questões ligadas ao estresse na maternidade, né? E muitas vezes acaba crianças nascendo prematuras devido ao estresse. E
com questões de eventos e comemorações, chás, festa de nascimento, isso ajuda, de certa maneira, no emocional dos pais, ou até mesmo até da criança, ou é só festa mesmo? Olha, isso tem a ver muito com a cultura, né? Quando a gente vê, por exemplo, no primeiro mundo, as pessoas falam, olha, com menos de 12 semanas de gestação, não comemore, não celebre, não conte para ninguém, porque você não sabe se essa gestação vai evoluir bem, se vai ter um bebê bem formado. Vamos aguardar a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre. Com 12 semanas, nós vamos ver se tem possibilidade alta ou não de alguma síndrome, se tem algum risco maior. Se tiver tudo certo, aí vocês podem comemorar. Gente, para o Brasil isso não dá certo. O brasileiro, ele gosta de abraço, seja para celebrar, seja na dor. Então, o que eu falo para as minhas pacientes? Contem e celebrem tudo que tem para celebrar. Depois, se tiver que chorar, chora junto, porque isso é cultural da América Latina, né? Então, eu vejo que celebração é sempre positiva. Excesso de celebração, quando a pessoa tem que ter um enxoval X, quando a pessoa tem que ter o quartinho montado da cor ideal, quando a pessoa tem que ter todos aqueles itens dos sites de maternidade, às vezes abusam um pouco em cima do coração de mãe, e aí tem que cumprir muitas tarefas e um patamar muito alto de expectativa para a sociedade, muita festa, muita celebração, aí eu acho que já é estresse. Aí não cabe, principalmente quando a mulher tenta ser profissional, ser mãe, ter vários papéis na sociedade, ser esposa, ser boa amiga e tem toda essa carga, às vezes é sobrecarga. Então, acho que tem que modular o que é positivo e o que é em demasia, né? Eu ainda sou do tempo em que meus filhos, eu não sabia o que eles iam. Só ia saber na hora do nascimento. É a única coisa que ainda dá para fazer surpresa na vida, né? Porque o restante já não tem mais nada. Aí eu sou condenado por isso. Não, tem que saber antes, tem que saber antes. Por causa disso, cria um estresse desnecessário. Mas eu sou old school de novo, né? Essa é a Mas é realidade. interessantíssimo, porque assim, quando a minha mãe estudou medicina, não existia ultrassom, não existia. Quando eu entrei na medicina, estava começando o ultrassom e os professores falavam com bastante deboche, assim, tipo, estão inventando um aparelho novo que diz que pode ver bebê, que detecta pedra na vesícula. Eu confio no raio-x, não gosto desse aparelho novo, né? E o bebê? Não, o bebê vai ver na hora que nasce, o que tem, né? E hoje eu atendi uma paciente que falou assim, doutora, não tem ultrassom em toda consulta de pré-natal, por que não? Eu, olha, considere-se feliz de ter 3 ultrassonografias na gestação, que já está bom. O seu convênio permite isso. Antigamente não tinha nenhuma. Né? Então, a gente vai ficando exigente à medida que a ciência vai evoluindo. Mas a gente se adapta muito bem quando a gente não tem todo esse conhecimento, né? Eu fui recentemente para os Estados Unidos e eu falo assim, gente, não precisa disso. Centro cirúrgico parecendo nave espacial, uma série de coisas que assustam. Eu falo, a gente faz tanto mais com tanto menos, então a gente se adapta muito bem, né? Tá tudo bem. Aliás, até por causa, já puxando um gancho, né? A gente vê esse avanço da ciência, a gente está descobrindo coisa nova, nome novo nessas situações que a medicina traz, que a ciência traz, mas é curioso como é que ainda algumas pessoas resistem, né? Persistem na descrença. Hoje a gente fala muito sobre vacina e tem gente que continua batendo na questão de que, ó, não. E, por outro lado, continua acreditando naqueles chás que as vós faziam. Não, aquele chá funciona, aquele chá dá certo. Como é que a gente consegue fazer o equilíbrio do moderno com o novo? Como é que as pessoas podem começar a se tornar muito mais abertas, conscientes, para entender que o novo também faz bem, ainda que a vovó continue preparando o chazinho lá para resolver qualquer tipo de problema. O velho já está ali estabelecido, mas o novo precisa chegar. Verdade. Eu, pessoalmente, sou muito aberta à novidade, porém, eu também faço muita questão da segurança. Então, quando
quando eu comecei na vida acadêmica, tudo que era novidade eu queria impor assim na minha escala de recursos que iria oferecer ao paciente. E a minha mãe mais sábia, ela falou assim, olha, nós temos que amar o novo até testá-lo o suficiente para repor, para colocar no lugar do velho. Senão, a gente ainda prefere o velho. E eu achava que isso era coisa de gente, assim, de certa idade, mais medrosa, tal. Até que eu tive a primeira paciente que faleceu de efeito colateral de remédio. Até que eu tive a primeira paciente que faleceu de efeito de vacina. E aí eu baixei o facho e coloquei e falei, mãe, fala, como é que funciona isso? Como é que a gente faz? Então, agora, a gente tem que entender que na questão de vacina, por exemplo, nós temos que sempre modular o risco e o benefício. Então, a gente sabe que vacinas têm efeitos colaterais, são um remédio como qualquer outro, precisa ter um médico responsável. Esse médico vai conversar numa boa relação médico-paciente com o paciente e definir. Você vai, então, para aquele lugar na África, tem febre amarela, você precisa da vacina de febre amarela. Por quê? Porque o risco de morrer de febre amarela é maior que o risco de tomar a vacina. Então, nesse caso, precisa tomar. Eu indico para você todas essas vacinas neste ano, porque vacinas salvam vidas. Eu discordo, porque vacinas também têm metais pesados, também têm componentes tóxicos na sua composição. Então, nós temos que pensar como remédio. Cada pessoa que vai procurar uma vacina não pode procurar porque está na propaganda da farmácia, tome aqui sua vacina, saia hoje super vacinado, vacina salva vidas. Sou super contra. Tem que ter uma avaliação do risco-benefício, uma relação forte médico-paciente, onde isso possa ser discutido, e uma indicação clínica precisa. Para quê? Porque se tiver efeito colateral, se tiver alguma questão de segurança, tem que ter alguém preparado para cuidar. Então, toda vez que, por exemplo, essa semana, 2 semanas atrás, eu recebi um representante de uma empresa de vacinas muito famosa, muito de peso durante a Covid, e apresentando uma vacina nova. Eu falei, olha, legal, você me mostrou todos os estudos da eficácia, cadê os estudos da segurança? Aí eu mando para a senhora, doutora, eu mando para a senhora. Quando mandou, a segurança tinha sido avaliada em 2 semanas. 2 semanas pós-vacina. Eu não vou prescrever essa vacina, porque eu quero saber o que ela provoca 6 meses após, o que ela provoca 1 ano após, o que ela provoca 5 anos após, qual que são os estudos de farmacovigilância. Então, a gente tem que ter muito critério. E nesse caso, no Brasil, nós somos o único país do mundo que vacina criança contra a Covid. Eu sou absolutamente contra, né? Até gravidez, eu falo, cuidado, vamos com as vacinas obrigatórias necessárias. E os chás, eles têm estudos centenários, mas muitas vezes eles são muito, muito bons para promover a saúde, para preservar a saúde, mas eles precisam de uma potência maior para restaurar a saúde. Aí a gente pode aplicar fitoterapia, mas às vezes a gente tem que aplicar algumas ferramentas a mais, né? Eles são muito válidos, mas eles têm que ter o seu local de ação, a sua janela de oportunidade onde nós vamos usá-los, mas tem uma universidade fantástica na Califórnia, dos Adventistas, Universidade Loma Linda, eles têm estudos de chás e de sucos que curam, e são fantásticos os estudos deles, mas não em todos os casos, né? Então, nós temos que ter esse conhecimento para saber quando a gente vai dar lugar para o novo e quando que a gente fica com o velho. Doutora Lorena, eu queria fazer só uma observação dessa pergunta interessante que o reverendo Carlos Eduardo fez, porque a gente tem 2 opostos, né? Muita gente fala mal de vacina, muita gente vai contra, não dá vacina, faz algumas coisas, mas quando sai um remédio aí para emagrecer, sai aplicando de todo lado, né? Então, são 2 opostos, né?
não quer dar vacina muitas vezes, mas quando sai um remédio para emagrecer, saem comprando na farmácia e a gente tem visto um fenômeno acontecendo com relação a isso. E né? nem sabe Então, dos efeitos, fecha os olhos para poder fazer e não ter culpa, e depois que vai pensar, né? é porque o Natal está chegando, né? Então toda a barriguinha que ficou acumulada do ano pode ser perdida até lá. Um cuidado que a gente tem que ter. É triste, verdade. Uli? Doutora, agora a gente vai ir para um outro assunto que é do meu interesse. Olha, não estou fazendo uma consulta, hein? Vamos falar genericamente, mas é muito do meu interesse. Reposição hormonal. Hoje em dia, como a mulher tem vivido mais e chega aos 50 anos com muito mais qualidade de vida do que há algum tempo atrás, ela chega na pré-menopausa e na menopausa com muito medo, né? Com muita tensão do que aquilo pode causar nela, né? E aí entra a questão da reposição hormonal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a aplicação da reposição hormonal na pré-menopausa, na menopausa. O que a senhora pensa sobre esse tema? Então, os hormônios, aprender sobre modulação e reposição hormonal tem sido o grande salto da longevidade da última década, né? Agora, qual a diferença da reposição e da modulação? Quando a menopausa se estabelece, ela é uma data retrógrada, ou seja, ela é um ano sem menstruação. É justamente nesse ano que a mulher sofre mais. Então, nós, quando no ambulatório de menopausa da Unicamp, nós só poderíamos receber a paciente, quando estava fazendo a residência lá, depois que ela ficasse um ano sem menstruar. Então, elas chegavam tendo testados todos os chás possíveis e imagináveis, tendo já mandado o marido embora, tendo quebrado a vida, porque estavam há um ano em sofrimento. Então, não adianta a gente dar reposição no momento em que já passou da época. Eu penso que a reposição ela é obrigatória, mas ela tem que começar com a modulação. Então, quando cessa a menstruação, é reposição. Quando estão começando a alterar os hormônios, o primeiro que altera é a progesterona. Antes da menstruação acabar, os ciclos vão ficando curtos e a progesterona baixa. Aí a gente vai fazer a modulação hormonal. Essa modulação pode começar simplesmente com alimentação. Incluir mais raízes como inhame, incluir mais sementes, modular com exercício físico. Se necessário, começar a fazer essa modulação dando os hormônios, principalmente os bioidênticos, que são os de menor risco, os que eu mais gosto pessoalmente. E quando a pessoa já cessou a menstruação, aí sim tem que começar a fazer os hormônios conjugados, o estradiol mais a progesterona. Tem que dosar esses níveis no sangue. Melhor ainda se a gente conseguisse dosar na saliva, que ela é mais precisa. Tem vários estudos falando bastante sobre a modulação através da saliva. E aí a gente personaliza a dose que a pessoa vai precisar. E isso é o top, né? Isso não é acessível para todas as pessoas. Eu tive recentemente na Holanda, eu fiquei chocada com o baixo número de pessoas que faz a modulação e a reposição hormonal. E eles são um país, assim, muito avançado em termos de nutrição, muito avançado. Eles já não usam mais latinha de alumínio para cerveja, eles sabem que é tóxica. Eles não usam mais refri, eles têm um nível de exigência em termos de alimentação gigante. Mas a modulação e a reposição hormonal ainda é muito baixa perto da nossa população que tem o poder aquisitivo deles. Então, no Brasil, para uma população que pode, a gente está no luxo de fazer modulação e reposição, de preferência bioidêntica. Para quem não pode, a gente fala, vai cuidar dos elementos da saúde. Tem uma aula gratuita no YouTube, no canal de Lorena Velho, no meu canal, sobre menopausa. Lá explica alguns exercícios, explica algumas sementes, algumas ações que melhoram muito os sintomas do climatério e da menopausa, mesmo antes da gente entrar com os hormônios, que já vai ajudar bastante. Mas, nos casos em geral,
a pessoa pelo menos vai fazer a reposição depois que a menopausa já se instalou, e muitas vezes nos hormônios convencionais, que são os que são mais conhecidos pelos ginecologistas em geral, né? A gente prefere, por conta dos estudos de toda essa questão da ortomolecular, da medicina regenerativa, das outras questões, a gente prefere, pessoalmente, eu prefiro os bioidênticos, certo? Muito legal. Legal, acho que dá até para a gente continuar pensando um pouquinho sobre isso, porque minha pergunta vai nesse sentido, porque muitas vezes eu sei que já tem dados sobre isso, mas é muito comum ouvirmos falar que as mulheres se cuidam mais do que os homens, que os homens se cuidam menos da saúde. E eu não sei quanto isso está relacionado a os homens irem menos ao médico. Tá? A minha pergunta vai nesse sentido: as mulheres realmente cuidam da saúde, falando de saúde, não só de ir a consultas e procurar médicos. A senhora tem essa noção para passar para a gente? Muito boa pergunta. Ó, existem mulheres e mulheres, existem homens e homens, então há exceções. Mas, de modo geral, os homens são os que mais morrem no mundo em todas as faixas etárias. Entre os 20 e os 24 anos, é acidente, violência, tem uma porcentagem grande de homens que a gente perde. E depois, ao longo dos anos, a expectativa de vida da mulher no Brasil está 79,9 anos, né? Ou seja, a mulher facilmente está chegando até os 80. E o homem, 73,3. Isso na estatística, na expectativa de vida, na curva de mortalidade. Mas, em nossa experiência na Clínica Vida, nós temos muitas viúvas, principalmente a minha mãe, doutora Natália, que hoje já passou dos 80, mas ela atende muita paciente idosa, muita paciente menopausada, e assim, toda hora a gente fica sabendo, mais uma ficou viúva, mais uma ficou viúva, mais uma ficou viúva, e o tempo que a mulherada está durando a mais do que os maridos, em média de 20 anos. Ela ficou tão assustada que ela falou: eu vou dedicar os meus últimos anos antes de me aposentar a ensinar os maridos a cuidarem da saúde do jeito que a gente ensina as nossas pacientes. Porque, na verdade, para o homem não existe nada igual ao ginecologista para a mulher. Se a gente pensa no clínico geral, são exceções aqueles médicos que vão ensinar a promover saúde, vão ensinar a alimentação, vão ensinar os benefícios da atividade física, vão ensinar a otimizar relacionamentos, padrão de pensamento, padrão emocional, entender o que são as reposições hormonais, o que são as modulações do exercício, quais são os efeitos da oxigenação no organismo, os efeitos das doses das vitaminas, suplementos. Ninguém faz isso, né? O urologista, ele está preocupado com a próstata e com as funções eréteis, com outras questões, né? Ele foca nos órgãos genitais e não vê muitas vezes o homem como um todo. O cardiologista, eu conheço um cardiologista que vê o homem como um todo, que pede exames gerais, que fala do exercício, E tenho muitos amigos que fazem muitos exames cardiológicos, mas não ensinam o paciente a se cuidar. Então, a maioria das ginecologistas, eu faço parte de um grupo de Luluzinhas, que tem mais de 400 ginecologistas em Campinas, e a gente ensina a mulher: olha, sabe por que teu colesterol está alto? Você está inflamada, precisa isso, precisa aquilo. Olha, sabe por que isso está acontecendo? Vamos melhorar sua glicemia, você está com muito carboidrato, vou te mandar na nossa Nutri. Então, a pessoa vai se educando e ela vai aprendendo a viver melhor e a cuidar muito mais da saúde do que só tratar a doença. Isso faz toda a diferença. Então, a gente ama promover, preservar e restaurar a saúde. E a primeira função do médico deveria ser sempre promover a saúde do indivíduo e da comunidade. Então, bem-vindos os homens para serem cuidados pela doutora Natália também, porque, olha, precisa aprender a cuidar da saúde. Olha, mas eu vou dizer uma coisa. Tem um problema no homem que se chama cabeça dura. Então, às vezes, eles vão no médico, eles recebem todas essas informações, mas a mulher, ela obedece, ela segue.
Agora, aqui em casa eu vejo. O meu marido, ele recebe as informações, ele sabe, tal. Nossa, na primeira semana é uma beleza. Aí chega na segunda, nossa, dali um mês nem lembra mais o que o médico falou. Com esse negócio de 20 anos de diferença, a gente entende, com 20 anos de diferença, a gente entende por que as mulheres estimulam os homens a fazer seguro de vida. No mínimo, né? Mas olha, eu concordo em gênero e número e grau com ele, Uli, porque haja teimosia, não? É raro o homem que se cuida mais que a mulher, que promove a sua saúde, que entende a importância das emoções, pensamentos, da espiritualidade, do exercício, da alimentação. Raro, é raro. A maioria tem uma crença distorcida, tipo assim, eu não preciso me cuidar, eu vou durar Síndrome de super-homem. enquanto eu tiver que durar. Oi? Síndrome de super-homem deve ser. Síndrome do super-homem, tipo, comigo não vai acontecer, ou pior ainda, quando a pessoa se sente serva, mas ela fala assim, vou queimar o meu pavio até a última gota e pronto. Tipo, eu não tenho responsabilidade de cuidar de mim, eu só estou vivendo e servindo. E aí, se a doença vier, a ciência foi Deus que mandou, não foi não. Né? E agora, nas camadas mais carentes e vulneráveis da nossa sociedade, como a maternidade tem sido tratada? O que acha que nós, como sociedade, podemos fazer a mais? Olha, as populações mais carentes, elas precisam muito, muito, muito da nossa atenção. Em relação à maternidade, graças a Deus, o SUS no Brasil funciona e é um elemento chave para o cuidado pré-natal. Diferente de outros países da América Latina, de outros países do mundo, onde as populações vulneráveis estão muito, muito, muito mais atrasadas que as nossas. Porém, nós temos falta crônica de hospitais, de maternidades, nós temos falta de cuidado, da formação de enfermeiras, obstetrizes que possam promover o parto natural. Então, eu vejo que há certos países, como, por exemplo, no Chile, na França, onde as enfermeiras obstetrizes, na Austrália, eu fui fazer o parto da minha irmã na Austrália, e existia um hospital de 8 andares, todo tocado por enfermeiras obstetrizes. Tinha uma médica, uma chinesa menor que eu, que andava que nem barata tonta tentando fazer a cesárea onde precisava, os pontos onde precisava, mas todo o resto era promovido pelas enfermeiras. E no Brasil nós temos muito problema com isso ainda. Então, eu sou a favor das casas de parto, de resgatar o parto natural, de não ficar brigando por leitos de hospital, que está um caos, principalmente em Campinas e região, principalmente para a maternidade. Se a gente vai na maternidade de Campinas, que tem mais de 100 anos, que tem história, nós vemos um sucateamento assim, da atenção, uma sobrecarga dos profissionais, porque eles têm que atender tanto o SUS quanto os convênios e o hospital não está comportando, né? Então, eu acredito que nós precisamos o básico, como mais hospitais, mais maternidades, promover casas de parto e também do luxo, melhorar a qualidade das vitaminas que se oferecem do SUS, da orientação nutricional, da palestra sobre a importância do exercício para prevenir hemorroida, varizes, para prevenir aquele cansaço da grávida de pata, né, que é aquele andar cansado, exaurido, né? Então, um leque de necessidades sem fim. E por isso que a gente está sempre indo dar as palestras e cuidando e oferecendo vários recursos a mais para essas mãezinhas. Sem contar, né, doutora, um assunto que talvez traria muita polêmica, mas você vai na maternidade, só tem os diretores lá, todos homens, né? Então, além de tudo, é um hospital com uma cultura muito masculinizada, né? E aí já leva, ainda que você vá fazer um parto humanizado lá dentro, que foi o meu caso, que eu tentei fazer, né? E tive uma médica que me ajudou muito,
mas assim, ainda assim é cultural, parece, né? Não dá aquele suporte para a mulher necessário, suporte emocional mesmo, que dor a gente vai ter, não tem jeito, mas um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tato no trato da mulher, né? Então, eu acho que vai muito mais além só da vulnerabilidade social, né? Com certeza, concordo. Deixa eu perguntar uma outra coisa, mas aí relacionada à medicina em si. A gente está ouvindo aí da sua experiência, você está falando aí da sua mãe, que também continua ativa. Quando você olha a nova classe de médicos, essa garotada que chega para a medicina e tem hora que um dia desse eu fui no pronto-socorro, você fica olhando para o menino que está lá, né? O menino vestido de branco, né? O jaleco, e a primeira coisa que faz é comprar o jaleco e mandar escrever doutor, não sei o quê, né? Assim, a experiência que essa rapaziada tem. Bom, mas a minha pergunta é o seguinte: hoje em dia, para quais áreas os jovens têm buscado mais os cursos de medicina? Alguns, maioria, não sei. A preocupação aponta mais para as áreas que dão rendimento, tipo a área de estética, que qualquer procedimentozinho é um absurdo de caro, ou alguns ainda continuam indo para aquilo que é a medicina raiz, vai para a cirurgia, para aquilo que é o complicado, para fazer bem. Qual a leitura que você faz da classe médica hoje? Então, quando há 50 anos atrás, que foi a época que a minha mãe estava se formando, existia 4 grandes procuras, né? A cirurgia, a ginecologia obstetrícia, a pediatria e a clínica médica. E as outras especialidades eram a exceção da exceção. Já tinha otorrino, já tinha neurocirurgia, já tinha vários, mas era a exceção, era um especialista para... se a razão da Organização Mundial da Saúde é um médico para cada 1.000 habitantes, às vezes você tinha um especialista por cidade, né? Um especialista a cada 1 milhão, cada 5 milhões. E essa proporção mudou radicalmente, principalmente quando nós não temos a interiorização dos médicos. Então, para ter a concorrência dentro de uma cidade, a pessoa acaba ficando num nicho de mercado super focado naquilo que vai dar mais retorno. E a gente vê que a procura das especialidades como dermatologia, como algumas que estão mais relacionadas à estéticas, muitas vezes a biomedicina ligada à estética, são de uma procura maior, bem maior hoje em dia. Mas sempre tem aquelas almas nobres que querem fazer, né, pela beleza da medicina, querem estudar mais, querem servir o povo. E nós estamos sempre, né, tentando equilibrar, colocar para os nossos alunos. É lícito você ganhar vida com a medicina, mas se você colocar isso em primeiro lugar e quiser ficar rico com a medicina, tem outras vias que são muito mais rápidas que a medicina. Vai investir em Bitcoin, vai se cuidar, né, fazer outras coisas, vai virar youtuber, porque na medicina o investimento da vida é altíssimo quando você só foca no retorno financeiro, que é muito, muito, muito ruim nos primeiros 20 anos, né? Então, a gente vê essa tendência mesmo na modernidade, mas a gente ainda tem muita alegria de ver almas nobres se formando, né? Mesmo em escolas particulares, às vezes a gente recebe estagiários da São Leopoldo Mandic, da PUC, que fazem um investimento alto, e a gente sabe que a família de alguma forma está esperando o retorno financeiro, mas que eles querem trabalhar no SUS, eles querem passar nos estágios menos favorecidos. Meu marido, ele fez dentro da Unicamp um programa para que os alunos possam servir na Fundação Casa, para que possam passar nos presídios, que antigamente não tinham atenção. Isso é muito enriquecedor para a formação do médico, muito, muito enriquecedor. Então, a gente se alegra muito com isso. Uhum. Que legal. Agora a gente vai falar
Ai, gente do céu, hoje eu só estou fazendo consulta aqui com a doutora Lorena. A gente vai falar sobre um outro assunto que é muito do meu interesse, mas eu acho que é do interesse de toda mulher, né? Que é sobre o seu tema de vida, me parece, né? Quando eu fui pesquisar sobre você para elaborar as perguntas, parece que é o seu propósito de vida cuidar mesmo da mulher por dentro e por fora, né? Então você fala muito sobre reequilíbrio emocional, sobre as formas aí da gente vencer as preocupações, ansiedade, que é um tema muito caro hoje para a gente, né? Porque não só a mulher, todos estamos vivendo tempos difíceis, tempos rápidos, tempos de superficialidade que geram ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras questões emocionais aí que fatalmente acabam atingindo a nossa saúde física, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco fazendo aí a propaganda dos seus cursos aí a respeito desse tema, né? Que é tão interessante. Com certeza. Então, o que acontece? As questões de saúde mental são a grande preocupação deste século, porque o aumento da venda dos antidepressivos, dos ansiolíticos, dos antipsicóticos aumentou exponencialmente nos últimos anos. E quando nós conversamos com esses pacientes, nós vemos que eles estão medicados, mas nem sempre equilibrados. Então, embora nós saibamos medicar os pacientes, a medicação, ela evita consequências piores, mas ela não equilibra o paciente. Então, nós temos que ensinar o nosso paciente a buscar o equilíbrio tanto emocional como do padrão de pensamento, porque a maioria dos focos do nosso estresse, da nossa angústia, é o jeito que a gente pensa, né? Nós temos pensamento acelerado, nós estamos cuidando de 10 tarefas ao mesmo tempo, nós não sabemos nos equilibrar num lugar secreto, num momento de meditação. Então, nesse sentido, ao longo dos anos, a gente acabou desenvolvendo 2 cursos. Um que é prático, bom, bonito e barato, que a gente fala assim, é a mágica do momento. Como você pode aprender a subir a sua serotonina, baixar o seu nível de adrenalina, como você pode subir sua ocitocina, aquele neurotransmissor, aquele neurohormônio do pertencimento, de fazer você se sentir uma leoa, um leão, né, para defender a cria, de você ter um senso de satisfação através do abraço. Como que eu libero ocitocina no abraço, né? A gente tem ocitocina nasal, puxa, que legal, mas as pessoas pararam de abraçar. Então, como resgatar o abraço pode aumentar a ocitocina? Como comer certo tipo de castanha, soltar umas gargalhadas, pode subir o meu nível de serotonina? O que eu preciso fazer para baixar esses níveis de cortisol? Porque nós fomos criados por Deus para ter os nossos neurotransmissores do bem, serotonina, endorfina, GABA, dopamina, altos, num equilíbrio fisiológico onde eles são mais altos que adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol, eles têm que subir num estresse agudo. Fugir do ladrão, pular um muro porque um cachorro quer te morder. Depois de 2 horas, eles têm que começar a entrar no equilíbrio de novo. E nós, na modernidade, vivemos assim, com doses elevadíssimas de adrenalina e cortisol, na sobrevivência, e não sabemos levantar esses outros neurotransmissores. Então, o curso de neurotransmissores, dentro do site www.lorenavelho.com, na aba de cursos, estão neurotransmissores. Ele ensina com pequenas ações práticas a fazer a química do bem. Nós fizemos esse curso por conta das nossas gestantes, que os psiquiatras falavam, temos que cortar esse remédio e vai falar com a sua obstetra. E aí a gente não sabia o que fazer com essas pacientes, né? Então nós tivemos que aprender a ensiná-las a restaurar a química cerebral, muitas vezes sem remédio, ou muitas vezes com o remédio, mas depois a gente vai desmamando o remédio à medida que a pessoa vai equilibrando o seu nível adequado de neurotransmissores do bem. E esse curso a pessoa faz em um dia e assiste várias vezes até incorporar o conhecimento, depois vai praticando em família até ficar legal. Mas
quando o problema é mais fundo, quando a pessoa fala assim, eu tenho crenças distorcidas, eu tenho um padrão de pensamento tóxico, eu tenho pensamento acelerado, eu tenho toque, eu tenho problemas emocionais gritantes, eu tenho uma família disfuncional, eu tenho outras coisas que nada consegue me equilibrar, não é o curso de neurotransmissores que me equilibra, não é a medicação do psiquiatra que me equilibra. O que a gente faz? Aí entra o estudo do meu doutorado, que foi em espiritualidade e saúde. Aí a gente ensina o paciente a fazer o seu jardim secreto, o seu redoma, de 12 a 15 minutos por dia, onde a pessoa vai aprender a se conectar à fonte, vai se conectar com Deus, e nesse momento de desenvolvimento dessa conexão, vai ter nesse crescimento da espiritualidade e incorporar virtudes que estão completamente fora de moda, mas que são virtudes espirituais, que são nada mais do que os frutos do Espírito de Gálatas 5, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio, né? Por que a gente está com tantos desequilíbrios? Por falta dessas virtudes espirituais. Então, no curso de meditação milenar, a pessoa faz esse redoma, medita na palavra de Deus, Deus declara, sente, pensa, fala, e depois de 12 minutos muda a química e faz a transformação da crença. E esse daí realmente é a cereja do bolo. Eu acho que sim, a cereja do bolo. Eu acho que chegamos no ponto alto da nossa conversa aqui. É para onde realmente queremos ir. Porque nós vemos na senhora muito mais do que médica, muito mais preocupada com especializações, essa questão da espiritualidade, que é extremamente essencial, porque, no fundo, o grande problema do homem é a sua desconexão com Deus, né? A falta de conexão pelo pecado. E daí nós já vamos nessa pergunta, de que maneira que a sua fé, seu compromisso com Jesus Cristo influenciam no cuidado, no relacionamento, a senhora desenvolve no decorrer da caminhada com os seus pacientes? Essa pergunta vale ouro, com certeza, porque a conexão com Deus, o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo realmente influencia todos os aspectos da vida, né? Depois que a gente encontra um amor incondicional do Pai, depois que a gente entende, restaura a identidade na família de Deus, entende o propósito, a gente simplesmente quer extravasar, quer transbordar, quer fazer tudo com excelência, quer servir o próximo, fazer tudo como o apóstolo Paulo diz, né? Fazer tudo como para o Senhor. E aí isso interfere em tudo, né? Então, a gente realmente busca desenvolver uma relação médico-paciente de confiança, gosta de ver a paciente e o paciente também, né, que na ortomolecular a gente atende com sexo masculino também, mas que a humanidade floresça, que sejam pessoas íntegras e inteiras, de corpo, alma e espírito, e isso, assim, é uma busca, né? Eu também creio que vai além da medicina. A gente serve, por exemplo, nas viagens missionárias com Asas do Socorro, onde a gente entrega tanto atenção médica junto com a esperança de Cristo. Eu faço parte dos Médicos de Cristo, já fui presidente nacional dos Médicos de Cristo, desenvolvemos muitos projetos. Agora, em janeiro, a gente vai ter um acampamento para estudante. Gente, não tem coisa mais trágica do que você entrar numa universidade com alta competitividade sem você ter Deus como norte, sem ter a palavra de Deus que te guia os passos, né? Simplesmente o orgulho de você ser conhecedor da ciência ou de ser o melhor da classe não sustentam nenhum humano. Então, a gente valoriza muito esses projetos. Também, assim, ações solidárias que a gente está sempre fazendo. Recentemente, a gente está servindo, durante este ano todo, no Páginas Novas, no Itatinga, onde a gente tem atuado com atenção médica ajudando a pastora Solange. A gente frequentou recentemente um congresso internacional que agora em novembro, em Wisconsin, que atende populações vulneráveis, que ajuda para desmanchar o tráfico humano. Então, a gente vai além da medicina, se envolve em questões sociais, se envolve
em questões políticas, porque a gente quer que o reino de Deus venha à terra, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como nos céus, e que cada um de nós, no meio onde está plantado, é canal disso, né? A gente é parte do reino de Deus e a gente pode e deve fazer a diferença, não só dentro das quatro paredes da nossa igreja, mas na sociedade. É isso que eu entendo. A gente sabe que todas as ferramentas que a medicina tem criado são avanços inegáveis, né, da medicina. E creio que nós cristãos devemos sempre estar a par e crescer em nosso conhecimento, né? Mas tem algum caso, né, para nos testemunhar, onde a medicina não tinha mais resposta e a resposta veio do nosso Deus? Com certeza, muitos. A começar de mim mesma. Com 8 anos eu fui diagnosticada com um tumor cerebral. Meus pais estavam fazendo tudo, eles foram para o Congresso Latino-Americano de Neurocirurgia, foi na Argentina, eles falaram, não, na América Latina não tem tratamento para ela, vende tudo que vocês têm e vai para os Estados Unidos se vocês querem salvar a vida dela. Meus pais estavam nesse movimento de ver o que fazer para ir para os Estados Unidos, quando a minha avó, a minha mãe presbiteriana e meu pai da Quadrangular, minha avó da Quadrangular disse assim, não, nós vamos fazer onde a medicina tem limite, Deus não tem limite. Vamos fazer uma campanha de oração, de jejum, e nós vamos orar em fé por 24 horas nessa corrente de oração. Em 24 horas, eu pulei da cama, já não estava mais frequentando escola, já estava vendo com diplopia, vendo duplo, e eu fui curada 100% em 24 horas, né? E, assim, minha mãe, como médica, né, ficou muito assustada, porque ela dizia assim, a gente está esperando a vontade de Deus, a gente confia, Deus é bom, né? Mas às vezes a gente vê que é necessário algo mais do que simplesmente a neutralidade. A gente vê muitos exemplos nos evangelhos onde a fé do ser humano atuou como se fosse um polo negativo para atrair a corrente que está disponível na casa toda, mas é no polo negativo que ela vai entrar. Então, muitas vezes a gente percebe que a fé faz uma diferença gritante. E eu tenho tido muitos casos que eu tive a felicidade de comprovar. Tem o pastor que me casou, o pastor presbiteriano Guilherme Kerr, a filha dele teve um nódulo de tireoide gigante, 100% de cura divina, 100%. Ela estava esperando a cirurgia e regrediu completamente. E nós já temos visto miomas, tumores, nódulos de tireoide, diversos casos de cura divina que não tem explicação na medicina. E recentemente teve um caso na nossa família, né? Uma sobrinha que teve diagnóstico psiquiátrico com 14 anos, foi somando diagnóstico após diagnóstico, ela chegou a tomar 18 remédios psiquiátricos, ela acreditou que poderia se equilibrar melhor se ela virasse trans, ela procurou 1000 respostas em 1000 nichos, com 1000 tribos, e ela estava cada vez pior. E ela foi levada a um retiro espiritual, e ela teve uma mudança drástica. Nós estamos comemorando um ano da transformação dela. Ela já desmamou 17 dos 18 remédios, ela está cada vez melhor, retomou a faculdade, ela não estava conseguindo mais nem sequer estudar, estava de clínica em clínica, diversas tentativas de suicídio, a gente estava todo mundo muito, muito triste com isso, e ela está absolutamente transformada. O que o psiquiatra disse? A medicina não explica, né? A psiquiatria não tem resposta para isso. Então, é toda a honra e toda a glória ao Senhor, com certeza. A minha pergunta vai nessa direção aí, porque para nós, a gente vai falar assim, ainda que a ação de Deus, o milagre de Deus nos surpreenda, mas a gente tem o coração e a mente aberto para receber isso daí. Você convive com uma quantidade de médicos que certamente creem muito mais na ciência do que em qualquer outro tipo de situação. Como os médicos reagem, os médicos ateus reagem a essas soluções extraordinárias desses casos, dessas situações
que para nós são consideradas normalmente ação direta de Deus. Você entra em debate com eles querem tentar comprovar isso? Não, vamos ter que explicar isso aqui. Tem diferentes respostas, né? Tem aquela resposta onde eles ficam maravilhados, a pessoa cai do patamar do orgulho, sabe que ela mesma não é Deus. Ele tem uma brincadeira em medicina que, assim, 90% dos médicos se sentem como semideuses. 10% tem certeza que são deuses. Então, a gente é criada, assim, a partir do momento que você entra na competitividade muito alta e acaba sendo o melhor da escola, o melhor da cidade e tal, o orgulho faz parte da medicina. E a gente vê quando os médicos, né, caem desse patamar, quebram esse orgulho e ficam maravilhados com algo maior que a medicina e desejam saber mais e, às vezes, muitas vezes, culmina até com a conversão, que a gente acha maravilhoso. E tem aqueles que são indiferentes e até ficam enraivecidos, como dizendo, não acredito, não quero saber, não estou afim nem de checar pelos exames, eu acho que vocês estão inventando dados, né? Não chegam nem perto para saber se é verdade e simplesmente rotulam, nada a ver, não acredito. Nesse sentido, eu posso contar, por exemplo, eu era ainda estudante de medicina, eu acompanhava minha mãe num hospital antigo, Coração de Jesus, e tinha um pediatra ateu, absolutamente arrogante, que toda cirurgia ele debochava da gente, porque a minha mãe orava com a paciente antes da cirurgia. Então, ele, nesse caso específico, ele disse assim, Natália, você precisa de Deus para operar? Então, você não é boa o suficiente, cadê a sua formação? Você precisa orar. Eu vou acreditar em Deus? Eu que tenho doutorado, eu que tenho curso no exterior, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, blá, blá, blá. Eu não acredito em Deus. E eu acho que quem ora antes da cirurgia só deve ser ruim para precisar de uma ajuda divina para esse momento. E a minha mãe, muito sábia, falou para ele, fulano, você que é tão dono da verdade, tão conhecedor, tão cheio de conhecimento aí da medicina e de tudo mais, eu te desafio para ler esse versículo da Bíblia que fala de você há mais de 2.000 anos. Na verdade, há mais de 3.000 anos. Olha isso aqui, olha esse salmo. E abriu a Bíblia, que ela sempre carregava uma Bíblia na bolsa, e mostrou para ele, você consegue ler aqui? E ele leu em voz alta diante de toda a equipe médica, a equipe cirúrgica, os atendentes, as auxiliares de enfermagem, todo mundo que estava lá na sala. Disse o nécio, né, disse o tolo em seu coração, não há Deus. Ele ficou tão enraivecido, que ele saiu da sala bufando e ele, assim, serviu para ele, ateu, para nunca mais debochar da gente, porque ele foi ridicularizado em público como ele ridicularizava a gente o tempo todo. Mas ele não teve conversão, ele não teve aproximação de Deus. Então, pelo menos ele foi brecado. Mas teve um médico em especial, quando a gente estava operando uma paciente inclusive argentina, era o 13º filho, e ela começou a ter hemorragia e ela sangrava, e a gente teve que fazer a ligadura de uterina, ela continuou sangrando, a gente teve que fazer uma histerectomia puerperal, assim, imediata, e ela continuou sangrando, e ela tinha a crença de que no 13º filho ela poderia morrer, porque o 13º tinha maldição na Argentina. E aí, nesse momento, a gente lembrou disso, e a minha mãe falou, isso aqui é espiritual, vamos orar. E ela falou em voz alta, em nome de Jesus, eu invoco a presença do Senhor nessa cirurgia e eu ordeno que essa hemorragia cesse agora. E a hemorragia cessou imediatamente. O anestesista abriu a boca e falou, o que é isso? Peraí, como assim? Os parâmetros da paciente estavam péssimos, ela estava anemizando rapidamente, ela estava com hipovolemia, ela estava com baixa de pressão. Eu estava muito preocupado, e isso foi mágica? O que você fez? E aí ela falou, quando a medicina tem limite, Deus vai além.
E esse senhor se aproximou e falou, pelo amor de Deus, podem me falar quem que é esse Deus, porque eu tenho uma fé teórica. Eu quero saber disso. E esse senhor acabou fazendo estudo bíblico, acabou se convertendo, foi muito, muito, muito lindo. Então, as reações são variadas, né? Então, a gente torce para que o médico saiba que existe o médico dos médicos, que existe o Senhor dos senhores, que quando a medicina tem o seu limite, Deus pode entrar com certeza, e que o nosso papel é servir a humanidade, mas Deus sempre tem a última palavra. Amém. Que bom, que bom. Doutora Lorena Velho, que conversa boa, edificante, instrutiva, abençoadora. Muito obrigado por ter reservado o seu tempo numa agenda que a gente sabe que é bastante difícil, mas ter reservado essa hora para participar aqui com a gente no nosso Central de Boas Novas. Que Deus continue abençoando seu trabalho, o trabalho que é um ministério, assim como sua família, sua mãe também, mas que Deus continue usando da sua vida para abençoar tantas outras pessoas. Amém, muito obrigada. Para mim foi um privilégio poder trazer essas novidades para o corpo de Cristo. Eu acredito que existem muita ferramenta que a gente tem que aprender a usar e a gente quer ver todo mundo, principalmente quem é cristão, que tem tanto bem para doar, a gente quer que dure mais e que viva bem, né? Com qualidade de vida, com muita bênção aí para dar. Deus abençoe vocês, foi um prazer, pastor Carlos Eduardo, o Edilson, a Uli e o Rubens, né? Muito obrigada. E toda a audiência também, muito obrigada pela sua atenção. Edeli, boa noite, Edeli. Boa noite, pastor Dado, boa noite, Lorena, foi um prazer te conhecer, poder ouvir um pouco do ministério que você tem exercido como ginecologista, o seu trabalho, que Deus possa te abençoar, que a cada dia você possa trilhar cada vez mais os passos dele, né? Que Deus possa te abençoar. Abençoe também a Uli, o Rubem, pastor Dado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Pastor Rubens, boa noite. Boa noite, gente. Muito bom. Eu falei, doutora, que seria uma conversa muito agradável. E realmente a gente fica assim, parece uma sala de aula, né? A gente fica aprendendo, ouvindo. Sabe que Deus levanta pessoas extraordinárias em várias áreas e a gente louva a Deus pela vida da senhora, que continue sustentando essa vocação, esse desejo de fazer bem não só ao corpo, mas também à alma, a espiritualidade das pessoas. Deus continue fortalecendo a sua vida e toda a sua família. Boa noite àqueles que nos assistiram agora, ao vivo, e àqueles que vão nos assistir ainda, aqueles que vão nos ouvir em todos os momentos. Uli, boa noite, Uli. Boa noite para a nossa bancada, para a nossa audiência. Boa noite, doutora Lorena. Foi um prazer conversar com você. Sensacional essa entrevista. Me arrepiei, me emocionei aqui com as suas palavras. Tão bonito o seu exemplo, né? E que Deus te abençoe muito, abençoe sua família. E que você possa voltar outras vezes, que por alguns pontos da conversa aí, eu percebi que a gente tem muitos temas. Só o seu doutorado, que eu não sabia, é interessantíssimo, acho que a gente pode vir a conversar de novo. Muito bem, muito obrigada. Para a gente encerrar, sempre as duas boas novas. Semana que vem, o último programa desse ano, então venha para participar do Central de Boas Novas, CBN, dia 16, programa do 168º, para aprender a falar o número direitinho aí. Mas, para aqueles que não falam inglês, 268. Então, aí fala, deixa o negócio bem conhecido mesmo. Mas participe com a gente do Central de Boas Novas para a gente então encerrar. E a última boa nova, sempre uma palavra bíblica. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, vai sempre nos lembrar. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que ele está em vós, qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Então, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a gente cuida do corpo, a gente cuida da saúde como uma maneira de mostrar gratidão a Deus e mordomia. Então, faça isso. Procure seus médicos, converse com eles, trate bem de você mesmo, que é uma forma de você glorificar a Deus dessa maneira. A gente vai fazer uma oração, orar por doutora Lorena, pedir para que a Uli faça essa oração.
Vamos orar, querido Deus, nós te louvamos, te adoramos e te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o dono de todas as coisas e a última palavra é sempre sua, ó Pai. Quer na medicina, quer nas nossas vidas, quer no nosso coração, é sempre o Senhor, ó Deus, que determina tudo aquilo que vai acontecer. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou com o teu grande amor e porque o Senhor, ó Deus, usa pessoas tão especiais como a doutora Lorena para, por meio da sua atividade, falar do teu amor, ensinar o quanto Cristo pode trazer transformação para a vida, para a mente, para a alma, Pai. Nós te louvamos pela vida dela, te pedimos que o Senhor a abençoe grandemente, ó Deus, que o Senhor amplie sua área de atuação para que cada vez mais pessoas possam conhecer a Cristo por meio dela, ó Deus, pessoas possam ser auxiliadas, ó Pai, por meio do seu trabalho. Nós te louvamos pela vida dela, ó Pai, por quem ela é e pelo trabalho que ela faz. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor também abençoe toda a nossa audiência, abençoe a nossa bancada. Muito obrigada por essa chuva tão maravilhosa que o Senhor nos mandou hoje, ó Pai. Continua nos abençoando nessa semana. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. 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 Para encerrar, a última informação. A doutora Lorena é prima da Olga, que é esposa do pastor João Wesley. O pastor João Wesley, no próximo domingo, completa 40 anos de formatura e ele fez parte da maior e melhor turma que esse seminário já produziu. Então, meu abraço ao pastor João Wesley que está com a gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.